Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse vídeo vai ser um divisor de águas na tua vida, se tu assim se permitir. A gente vai entrar em conceitos de forças primordiais das Sephirotes, da árvore da vida. A gente vai entender como a gente é um canal para transmissão, para a sensação de potencial infinito que jorra da fonte. Como a gente opera a partir desse lugar de alma, de self, de verdade. Como a gente realiza essa magia na prática, como a gente conduz conscientemente essas forças cósmicas na nossa vida para transformar todas as esferas individuais e coletivas e reverberar essa luz, reverberar esse amor incondicional que emana da fonte. Então, te peço para fechar os olhos. Respira fundo e te permite te conectar com o teu corpo. Sente o teu corpo. Inspira, sente. Volta o teu foco pro aqui e agora, pro teu corpo como esse canal de transmissão de energia divina, como esse canal de expressão divina, esse canal, esse container de magia. E agora a gente vai se conectar com a primeira Séfira, a coroa, Keter. Aqui a gente está falando da mônada, a gente está falando da substância primordial, irredutível, a totalidade de tudo que há, o ser supremo, a divindade. E aqui eu quero que tu imagine que tem um arco de luz ao redor da tua cabeça, que tu tá sendo coroado com essa energia crística, com essa energia puramente divina. E a partir dessa coroa luminosa, tu estabelece uma conexão direta com Deus. Tu canaliza a partir da tua coroa essa energia divina da fonte, essa energia infinita de criatividade, de expressão, de consciência suprema. Te conecta com essa energia, te conecta com a consciência crística, com a mente suprema, com esse canal de comunicação angelical com Deus, como tu quiser chamar essa energia, essa força vital, inteligente que permeia todo o cosmos. E aqui é momento de dissolução. A gente está falando de dissolução do ego aqui, porque para tu sentir a totalidade dessa mônada, que é tudo o que há, tu precisa dissolver, tu precisa sair da tua perspectiva individual e acessar esse lugar de união com tudo o que há. Sem mais a separação, sem mais os bloqueios, sem mais as barreiras do ego. Tu tá se conectando com essa energia suprema que permeia todo o cosmos, com pura consciência, com éter, com essa energia indestrutível, que não tem forma, que é tudo que há, que é o espaço do todo absoluto e permeia tudo que há. Então aqui a gente está falando de Netuno, esse planeta ligado à fantasia, ao místico. A gente está entrando em contato com essa mente transcendente. E aqui a gente está falando também desse conceito de boda mística dos cabalistas, de tu acessar experiências espirituais que tu simplesmente se dissolve, que tu não mais se diferencia do objeto, da situação, do que tu tá experienciando no agora. Tu tá completamente conectado com o agora, com o teu corpo, com aquele objeto. Tu é o objeto, tu é tudo o que há. Tudo o que há está em ti e tu está em tudo. É essa dissolução, é essa paz, é essa magia netuniana. E daí
essa energia Keter, ela é indissolúvel, ela é indivisível. Então, ela é algo que a gente não consegue dar forma, que a gente não consegue nomear. É algo que vai muito além da nossa compreensão do que é a consciência na sua forma primordial, na totalidade. Então agora a gente vai para a segunda Séfira, Rokhmah, sabedoria, que é a primeira emanação de Keter, se concentrando nessa Séfira de sabedoria. Aqui a gente está falando de Urano, de revolucionário, da energia que é disruptiva, que quebra paradigmas, que traz o novo, que está ligado com essa questão humanitária, ligado com essa aceitação radical de si mesmo e de tudo que há. E por que Urano está ligado à sabedoria? Aqui a gente vai entrar nesse conceito de que sabedoria é revolução, porque revolução é quebra de paradigmas antigos. Então, pensa comigo que para tu acessar um novo nível de consciência, um novo estado de ser, de pensar, de agir, de sentir, tu precisa quebrar o teto de vidro, tu precisa ir além dos limites que tu tinha se autoimposto, e por isso é disruptivo, por isso que é mudança, por isso que é revolução. Toda revolução que traz um novo conhecimento, que traz uma mudança na perspectiva de como a gente percebe o universo, como a gente percebe a nós mesmos, como a gente percebe a vida, ela vem com essa quebra, ela vem com essa destruição do velho para dar espaço para o novo, para mais saber. Então, conforme a gente vai adquirindo sabedoria na nossa vida, a gente vai deixando ir certos comportamentos, pensamentos, hábitos, a gente vai se transformando, porque para a gente integrar um novo nível de sabedoria, a gente precisa estar disposto a deixar ir o velho. Então a gente tem aqui essa energia revolucionária de quebrar tetos de vidro, de ir além dos próprios limites, de subir patamares, de dissolver crenças autoimpostas, limitantes, bloqueios, barreiras que antes tínhamos. E isso nos leva à terceira Séfira, Binah, entendimento. Binah está ligado também à intuição, mas aqui o entendimento, representado por Saturno, senhor do tempo, senhor do karma, mestre da manifestação, a gente está falando de lições. A sabedoria, para ela ser atingida, ela precisa do entendimento. O entendimento vem com a prática do conhecimento, através de lições. Aqui a gente fala de karma, porque karma são lições que a gente precisa aprender, que a gente precisa integrar. Então Saturno é esse grande mestre que vem nos ensinar, que vem trazer desafios, obstáculos para a gente transpô-los, para a gente superá-los, para a gente ir além das fronteiras de nós mesmos. Então ele traz essas lições. Aqui a gente está falando de disciplina, de estrutura, de repetição, de consistência, para realmente chegar nessa maestria de quem nós somos. É nesses passos de Saturno que a gente vai integrando essas lições, que a gente vai incorporando esse conhecimento que vai aos poucos se transformando em sabedoria, que é o conhecimento na prática, é o conhecimento
integrado, incorporado, que não é mais apenas algo que a gente entende como pensamento, como algo intelectual, mas algo que a gente realmente aplica na nossa vida. Isso nos torna sábios. Então a gente tem aqui essa esfera de lições, de entendimento, e aqui intuição também, porque esse entendimento vem da capacidade da gente navegar pelas energias da vida, da gente seguir essa bússola interior que nos conduz, que nos leva ao nosso verdadeiro norte, ao nosso destino, do karma para o nosso dharma, para o nosso propósito. E aí a gente vai para a esfera de Hesed, misericórdia. Aqui a gente está falando da fortuna, a gente está falando da bondade, a gente está falando da compaixão. Aqui a gente tem Júpiter, esse astro de graça, esse astro benevolente, esse astro que nos traz expansão, que infla aspectos em nós. Então aqui é um astro otimista, é um astro que nos impulsiona, é um astro que nos traz essa energia de exploração, de viagem, de investigação, de expandir, de crescer, de se tornar algo além do que somos. Então tá ligado também com essa parte de graça, de empatia, de compaixão, de benevolência. Onde na nossa vida conseguimos trazer esse aspecto da graça, de cultivar a alegria, de cultivar a felicidade em todas as esferas da nossa vida. Porque a energia de mais alta vibração, ela é luz e amor incondicional. Então, pra gente expandir esferas da nossa vida, a gente traz esses aspectos, a gente traz esse sentimento de amor, de alegria, para que a gente nutra, para que a gente expanda esses aspectos da nossa vida. E aí, do outro lado, a gente tem Geburah, que é o rigor. Aqui, a gente está falando do arquétipo do guerreiro, de Marte, do deus da guerra. E essa guerra aqui é uma guerra espiritual, não é uma guerra física, não é através da força física que tu vai direcionar, que tu vai transmitir essa energia. Aqui a gente está falando do guerreiro como alguém que defende a sua própria fortaleza, com alguém que não hesita, que não se diminui, que não tem medo de impor os seus próprios limites, que não tem medo de colocar barreiras para não ter a sua própria energia ceifada. Alguém que não tem medo de impor respeito às outras pessoas para defender quem se é de verdade, para defender a sua própria energia. Aqui a gente está falando de alguém que vai advogar pelos próprios limites, que vai vocalizar as próprias necessidades, que vai falar na sinceridade as suas vontades, que vai saber se expressar. Então a gente está falando dessa parte de defesa das fortalezas, pra gente não ter nossa energia drenada, pra gente impor limites, com trabalho com pessoas, com relacionamentos, com todas as esferas da nossa vida, limites. E também a gente está falando dessa parte de conduzir a nossa vontade, de agir de um lugar que vai nos levar onde o nosso coração deseja chegar. Mais especificamente, colocar a nossa vontade em ação aqui tá ligado ao deus da guerra e tá ligado a essa força disruptiva de Marte também, tá ligado a onde tu quer chegar, quem tu tá se tornando, vai exigir de ti essa força, esse rigor para tu cortar, para tu matar todos esses aspectos que não mais se alinham contigo,
da tua velha identidade, de sistema de crenças limitantes, de situações sufocantes, de ambientes, situações, relações que tu cresceu além delas. Então aqui a gente está falando dessa ação, desse corte para cortar essas amarras, esses condicionamentos que nos mantêm presos, que nos mantêm pequenos, que nos mantêm restringidos, sem conseguir fluir a nossa energia completamente, sem conseguir nos expressar na totalidade de quem somos. E aí a gente vai para a Séfira do meio, que se alinha com o Keter, que é Tiferet, beleza, harmonia. Aqui a gente está falando da conciliação desses dois opostos, desse feminino de Hesed, misericórdia, bondade, e Geburah, rigor, guerra. Então, eles se unem, se harmonizam em Tiferet, beleza, harmonia. Aqui a gente está falando do eu consciente, do self-consciente. Ligado ao sol, tá falando da nossa expressão, da nossa identidade, da nossa personalidade como um todo. Como a gente articula a nossa expressão no mundo. Como, a partir de nossas ações, nós traçamos um caminho, uma linha de pensamento, uma perspectiva, como a gente conduz a nossa ação no mundo, por que lente, como a gente se vê no mundo, como a gente vê o nosso propósito, o nosso trabalho, os nossos sonhos no mundo. Self-consciente, como a gente se autodetermina, como a gente escreve a nossa história. Sol, self-consciente. Então, a gente precisa aqui, nesse self-consciente, harmonizar as nossas polaridades, integrá-las nesse ser completo em si mesmo. Ambas as energias masculina e feminina. E aí a gente vai para a sétima Séfira, Netzah, eternidade. Aqui em Netzah, a gente está falando de Vênus, a gente está falando dessa energia de amor, a gente está falando dessa energia sexual de criação, de fertilidade, que dá vida a tudo o que há. Canalizar essa energia de prazer, de amor, de alegria, para dar vida às nossas criações, às nossas ideias, aos nossos projetos, dar vida a nossas novas versões de nós mesmos. Dar vida, essa nutrição, esse cuidado que é feminino, que vem nesse toque, nessa atenção, nessa ternura. E também ligado a essa parte da energia sexual feminina que dá vida, esse container fértil, Vênus, Afrodite e de outros aspectos da deusa, como deusa da agricultura, como deusa das plantações, de semear, cuidar, fazer brotar, fazer crescer, fazer florescer, frutificar, tá ligado a essa esfera Netzah. E daí a gente vai pro outro lado, para a esfera de Hod, glória. E aqui, em glória, a gente está falando de Mercúrio, a gente está falando do mensageiro dos deuses, a gente está falando desse grande condutor que nos leva nessa jornada de alma. Aqui a gente está falando de Mercúrio, a gente está falando de Hermes, o grande Trismegisto. A gente está falando nessa esfera de comunicação, de pensamento. A laringe, a nossa expressão, a nossa voz, é uma ponte que traduz o que vem aqui de cima, que por vezes é inominável, essas experiências místicas, e traz como uma ponte a expressão. Ele dá forma ao que antes não tinha forma, ao que antes era pura nebulosa, era pura fantasia. Mercúrio vai trazer a forma, vai trazer estrutura, vai trazer linearidade. Ele vai, a partir da linguagem, te apresentar um universo de magia,
que antes estava só no reino da sensação, do pensamento. Então ele dá forma, ele dá estrutura a partir da comunicação. Então aqui a gente está falando da mente, do pensamento e da comunicação, dessa ponte. A linguagem vai dar forma para esses pensamentos. Então a glória vem quando a gente consegue traduzir o que a gente está sentindo, traduzir as nossas ideias, dar forma, dar vida, estabelecer uma ponte com outra pessoa para que a gente explique, para que a gente delineie aspectos mentais, emocionais. Então é um grande canal aqui de acessar o divino, de conseguir traduzir o que vem de cima para nós mesmos e para os outros. Aí a gente vai para a Séfira do meio, abaixo, Keter, Tiferet e agora Yesod. Yesod, a gente está falando da fundação. Assim como a luz divina reflete-se no sol que nos irradia informação, que nos irradia consciência, em Yesod, fundação, a gente está falando da lua que vai refletir a luz do sol, assim como o sol reflete a luz divina. Então aqui na Lua, a gente está falando de aspectos cíclicos, a gente está falando do inconsciente, Sol o consciente, Lua o inconsciente. A gente está entrando nesse reino da imaginação, que é mais artístico, que é mais sensitivo, que é ligado à expressão do corpo, ligado ao feminino, ligado a símbolos, a magia. A gente está falando de como a gente trabalha com símbolos que refletem formas, energias, forças do nosso inconsciente e a gente traz eles para arte, para expressão, para linguagem corporal, verbal. A gente está falando dessas energias cíclicas e aqui a gente está falando também dos nossos próprios ciclos de morte, de renascimento, de liberação, de divinação. A Lua tá ligada com essas 4 fases, tá ligada com esses ciclos, tá ligada com a quebra de padrões para que a gente inicie um novo ciclo. Então, o emocional é a porta de entrada para Yesod, para a fundação. É a partir do emocional que a gente vai realizar a alquimia, que a gente vai acessar o nosso poder intuitivo, primeiramente. A partir da nossa presença com o nosso sentir, as nossas emoções vão nos dar insights, sabedoria, para que a gente continue a nossa individuação, a nossa iluminação, a nossa ascensão. E por último, na última Séfira, a gente tem Malkut, o reino, ou seja, onde todas essas energias, todas essas forças cósmicas se condensam. Aqui Malkut é representado pela Terra. É o nosso corpo, é o nosso invólucro que contém todas essas energias, que é canal de aterramento e de transmissão para todas essas energias que a gente falou. Todas essas forças cósmicas se condensam em Malkut, o nosso templo sagrado, o nosso altar, o nosso corpo veículo. Olha só quanta magia, o quanto o nosso organismo é divino, o quanto a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. A gente é aqui um conduíte para a energia divina. A gente é a representação de Deus na Terra. E por isso, Deus nos disse, tenha domínio sobre a Terra. O que quer dizer isso, primeiramente? Quer dizer, tenha domínio sobre ti mesmo, domine as tuas paixões, domine os teus desejos, domine as tuas emoções. Domine-te a ti mesmo, domina a tua mente. Aquieta-te. Então tá ligado a essa parte de
tu se tornar a autoridade divina. Tu, a partir desse lugar centrado, que sabe que é feito à imagem e semelhança de Deus, tu se tornar a tua autoridade divina. Tu silenciar pensamentos sabotadores, pensamentos que não servem ao bem maior. Tu comandar que seja cortada da tua vida essas crenças limitantes, esses bloqueios que te impedem de acessar o amor incondicional, a unidade, a total compreensão e total consciência de tudo que é. Então a gente é esse veículo de infinito potencial. A nossa consciência está sempre expandindo. E pra gente acessar esse veículo na totalidade, a gente trabalha com arquétipos, a gente vai trabalhando com a ativação de arquétipos. Esses planetas que estão relacionados a Sephiroths são arquétipos que podem ser trabalhados. Tem muitos outros ainda que a gente pode trabalhar e eu estou me iniciando nessa ativação de arquétipos e incorporação para que eu possa trazer mais ativações energéticas como essa para ti. Então, se tu se interessa, se tu quer se aventurar e explorar partes e acessar dons e poderes adormecidos no teu self, tu reclamar esse poder, tu reclamar essas forças para que tu possa conduzir elas para o teu bem maior, para o bem maior de todos. Se tu não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. A gente vai se aventurar juntos nesses aspectos, nessa jornada de alma. E é uma honra, te reverencio por estar aqui comigo. Muito obrigada, é uma honra compartilhar esse conhecimento dessa forma, que eu não vi em lugar nenhum ainda. Por vezes a gente fica muito apegado à estrutura de uma árvore, né? Tem muitos aspectos para estudar, tem muitas letras hebraicas, tem muitas correspondências em cada séfira. Né? Mas o importante é como isso relaciona-se com o que está dentro de ti, como tu se identifica, como que tu sente essas forças atuando dentro de ti, isso é o que mais importa. O símbolo para fora, ele tem uma representação de algo que está dentro de ti. Então, quanto mais tu se conecta, sintoniza com essas forças dentro de ti, melhor tu vai entender como elas operam, porque elas estão na tua experiência sensível, elas estão no teu pensamento, na tua ação, nas tuas emoções. E aí eu quero finalizar esse vídeo com uma leitura de tarô, que eu tirei essas cartas ontem. Eu tinha tirado umas cartas para mim e saiu o 10 de ouros. E a gente tem aqui a própria estrutura da árvore da vida. Então essa abundância aqui, esse legado, essa riqueza que transcende gerações, ela vem dessa sabedoria divina, ela vem canalizada do espírito primeiramente. Essa sabedoria, essa abundância, ela vai sendo consolidada, sendo construída no plano espiritual, no plano energético, de tu trabalhar nessas séfiras, de tu trabalhar com essas energias, fazer essa alquimia, essa grande obra, esse trabalho interno dessas forças. E aí eu tava consultando o Minutos de Sabedoria e deixei essa página aberta, 214. Saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mas indiretamente, através de suas manifestações, que são as suas criaturas, animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. E aí saiu na sequência a carta do Imperador, esse divino masculino, essa energia de estrutura, de pura consciência, de presença, de serenidade, de firmeza em si mesmo. Essa energia que tá presente, que consegue se manter firme, se manter inabalável diante de toda a expressão do feminino. E saiu aqui na sequência os dois, olha só. Então, o masculino é essa rocha, essa fortaleza que se mantém firme para testemunhar e reverenciar em devoção todo o espectro
feminino, todo o espectro de emoções, de expressões do feminino, que está representado aqui pela própria abundância, pela fertilidade, por esse jardim exuberante, por toda a manifestação que há na Terra. Todas as criações vêm da mulher. O útero é um portal para criações divinas, sejam elas novos seres humanos, sejam ideias, sejam novas versões, sejam novas eras, novos mundos. Essa é a força feminina. E o masculino se mantém nessa serenidade para testemunhar, para estar presente com toda essa potência divina feminina. E aqui a gente fala dessa união divina, dessas expressões exaltadas, dessas expressões totalmente curadas e canalizadas através da energia de mais alta luz, que é Deus. E aí aqui, o masculino, o imperador estava marcando essa outra fala, 52. Não perca sua serenidade. Quando a irritação nos move, a saúde se descontrola, os órgãos se perturbam e sofremos terrivelmente. Se o amigo o traiu, se sua parenta inventou uma calúnia, se aquele a quem você ajudou cometeu uma injustiça, uma ingratidão, perdoe. São pessoas enfermas, tenha pena deles. Mas você não perca sua serenidade, não dê a entender que foi atingido. Ou seja, não reaja, não reverbere, não entre em dinâmicas tóxicas, em ciclos negativos. Se eleve acima disso. Perceba que tu tenha consciência de que aquelas pessoas estão agindo de um lugar ferido de si mesmos. E perdoe. Perdoe, transmute essa energia. Por mais que eles tenham te mandado sombra, reflita a luz. Reflita o amor, reflita o perdão, a compaixão, a empatia, o entendimento. Se eleve acima dessas situações. E a gente tem aqui na continuação do deck o Hierofante invertido. Então a gente está falando aqui dessa liderança espiritual que não é tradicional, que não é rígida, que não vem com dogmas, que vem com o verdadeiro propósito de servir ao divino. Libertado de tabus, libertado de preconceitos, puramente servindo ao divino, nesse lugar de não convencional, de não ser ortodoxo. É o trabalho que eu venho desempenhando aqui. Então é uma confirmação. E aqui a gente tem também a confirmação da união divina. Na sequência, 6 de copas. Aqui a gente está falando da nostalgia do nosso passado, da pureza que vem da nossa criança interior. O quanto a gente precisa curar a nossa criança interior, o quanto a gente precisa nos reparentar, nutrir, cuidar daquela criança interior, cuidar das feridas que vieram desses traumas que a nossa criança experienciou, do quanto a gente pode reescrever a nossa história, a nossa narrativa para que a gente se torne o herói dessa criança, para que a gente se torne essa grande referência da nossa criança. Para que a gente se torne inspiração para outras crianças, para outros seres. A gente tem aqui essa flor de pureza, de inocência. E a nossa criança é a nossa expressão mais genuína, mais autêntica, mais ligada ao amor incondicional, à liberdade, à autenticidade. A gente veio livre para esse mundo. Então, quanto mais a gente se conecta com a nossa energia da nossa criança, mais a gente está voltando para a origem. E a origem é Deus, a origem é a pura expressão livre do ser. 5 de ouros, aqui a gente tem dificuldades, a gente tem provações, a gente tem um senso de escassez, a gente vê que essas figuras estão na noite, no frio, pouco agasalhados. É nesse contraste de dificuldade, de escuridão, de inferno, digamos assim, que às vezes a gente sente que nossa vida
tá cheia de obstáculos, cheia de desafios e a gente tem esse senso de inferno, é nesse senso, é a partir desse fogo do inferno, esse fogo do inferno não tá aí para nos punir, não tá aí para nos castigar, esse fogo do inferno tá aí para nos purificar, para nos sacrificar. E sacrificar quer dizer tornar sagrado. Então é a partir desse contraste da dureza, das dificuldades, dos obstáculos, provações da vida, que a gente vai ver esse grande altar, essa grande força que vem do nosso espírito, do nosso templo interior. O 5 também está associado, assim como o Hierofante é 5, está associado à mudança e está associado à ascensão. 5 são os vértices da pirâmide, 4 no chão e 1 que sobe para o topo, onde esses 4 convergem. Então é a ascensão, é a iluminação, e ela vem com esse contraste, a gente experiencia o inferno para que a gente se purifique e dissolva tudo aquilo que nos bloqueia de experienciar o paraíso, que nos bloqueia, que nos restringe de experienciar essa unidade, essa alegria, essa graça divina na nossa vida. A verdadeira, genuína felicidade. Então a gente passa por esses momentos para que a gente construa o paraíso dentro de nós. Construa o paraíso dentro de nós. 3 de ouros. A gente está aqui falando das nossas facetas internas, dos nossos aspectos internos, da nossa personalidade, se unindo, trabalhando em conjunto, em união, para edificar esse templo dentro da gente. Para a gente tornar esse templo, o nosso corpo, um lugar sagrado, um lugar de paz, de amor, de serenidade e de serviço ao divino, de serviço, de devoção ao divino, de amor incondicional por nós mesmos, pelo divino, por tudo o que há. A gente se depara primeiro com esses aspectos aqui de que a gente se sente sem poder, que a gente se sente ceifado, vetado, muitas vezes. Porque a gente vê que pra gente chegar nesse lugar de fluxo, de manifestação, de graça, de luz, de amor, a gente precisa abrir mão do controle. E aí, por vezes, a gente se sente impotente, a gente sente que as circunstâncias ao nosso redor estão nos restringindo, estão nos tentando, estão nos punindo por vezes. Mas aqui a gente precisa perceber que essas situações estão ali para que a gente reflita para as partes de nós que entregam o nosso poder para essas situações, que deixam com que essas situações nos desanimem, nos desmotivem, daí a gente precisa aprender a se reconectar com o espírito. A gente não é as situações. A gente não controla as situações, a gente só controla a maneira que a gente reage, que a gente percebe elas. Então aqui estava falando dessa mudança de perspectiva. E aí a gente continua aqui com o Cavaleiro de Copas, nesse senso de que, se eu for verdadeiro, se eu demonstrar amor, se eu for sensível, se eu me mostrar vulnerável, eu vou ser ferido. As pessoas não vão me receber nesse lugar de acolhimento, de entendimento. E aqui é algo que a gente precisa derrubar esses muros do nosso coração, porque essas barreiras de proteção, elas nos serviram até então, mas elas estão impedindo que a gente experiencie o amor incondicional, o amor na sua totalidade. É só quando a gente se desarma, que a gente retira a armadura, que a gente retira as nossas máscaras, que a gente vai poder acessar esse amor incondicional que está esperando por nós, na nossa experiência para conosco mesmos e para nossa experiência com tudo o que há, com todas as criaturas vivas, com todas as esferas da nossa vida. Então é preciso que a gente se aceite radicalmente e que a gente tenha coragem de ser vulnerável, que a gente tenha coragem de amar, de acreditar no amor, de viver o amor. E por último, para terminar aqui, 6 de paus, triunfo, sucesso, reconhecimento por todo esse trabalho que tu fez. Tu se transformou, tua energia é outra, a tua vibração é outra. Tu mudou de dentro para fora e tu floresceu, os louros da vitória são vistos em ti quando tu faz esse trabalho. Esse trabalho aqui não foi algo que tu
que deram pra ti, foi algo que tu mesmo conquistou, que tu mesmo te lapidou, te aprimorou, te transformou e chegou nessa versão de superação. Então é isso. A mensagem aqui é: o paraíso tá dentro de ti. Deixa queimar, deixa dissolver tudo aquilo que te impede de experienciar o paraíso aqui na Terra. E essas energias, essas forças estão aqui para serem ativadas, para serem integradas no nosso agora, no nosso hoje. Hoje, tu tá disponível, tu tem em ti a capacidade de se conectar, de ativar, de acender essas chamas, essas forças, essas energias dentro de ti. Então se permita, se abra para o novo, se abra para essa união divina que acontece dentro de ti. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Te reverencio, eu te vejo, eu te sinto, eu te testemunho e eu te amo. Até a próxima.